Caleb, eu quero trazer uma mensagem para o seu coração. Hoje nós vamos falar a respeito do tema fé. A fé é algo muito importante para nós refletirmos as nossas vidas e tirarmos algumas lições proveitosas. A fé é algo, uma convicção dentro de nós que reverbera através de nós. Isso significa que aquilo que nós cremos também afeta aquilo que nós fazemos. E isso é muito importante para nós. Spurgeon certa vez disse uma frase que é muito interessante, que a fé e a obediência, elas andam amarradas no mesmo feixe. Se você crê em Deus, você obedece a Deus. E se você obedece a Deus, você crê em Deus. Ou seja, a reverberação daquilo que eu creio, ela se expressa naquilo que eu faço. O próprio Tiago vai dizer na sua Epístola Universal, dizendo que a fé sem obras, ela é morta. Dizendo que a fé genuína e verdadeira, ela é aquela que se move, não aquela só que se sente. Nós sentimos alguma coisa, muitas vezes pode ser não ser fé, ser simplesmente uma emoção, algum acontecimento dentro de nós, mas que não significa literalmente fé. E o que agrada a Deus, segundo Hebreus, é a fé verdadeira e genuína, ou seja, aquela que é praticada, aquela que é vivida. Essa é uma fé que agrada a Deus, é uma fé que não só confessa quem Cristo é, mas vive aquilo que Cristo professa, aquilo que Cristo diz para nós sermos. Ou seja, a fé é o que nos leva a sermos pessoas e filhos de Deus. A fé diz assim, Paulo, que sem fé nós não podemos ser salvos. Na verdade, a justificação ela é pela fé. É uma convicção tão grande que nos faz professar uma atitude de fidelidade ao Senhor. E não somos salvos pela exposição da nossa fé prática, mas por causa da fé interna, nós praticamos em convicção do que somos. Se somos filhos, agimos como os filhos. E eu acho interessante para nós refletirmos a respeito hoje do tema fé, falando um pouquinho sobre Tomé. Tomé foi alguém que não foi muito bem sucedido nessa área. Na verdade, quando Jesus ressuscita e ele traz ali a sua aparição para que todos vissem, e nós podemos situar aqui, pontuar que fé não é aquilo que se vê, né? Certa vez, Agostinho disse o seguinte, que a fé, ela não é professada naquilo que vemos, mas ela é o benefício da fé, é nós vemos aquilo que nós cremos. Ou seja, não necessariamente nós veremos aquilo que nós cremos de forma física, mas nós veremos pela convicção de que temos, ela já pronta ou já executada. Ou seja, eles viram ali literalmente depois da ressurreição de Cristo e que Jesus estava ali em forma física. Portanto, não precisariam de fé. A questão que acontece é que depois que Jesus vai embora, eles contam isso para Tomé e Tomé não estava presente naquele momento. E Tomé fala assim, eu só irei crer se eu o ver. Então, o que Tomé queria não era uma fé genuína. Tomé queria era ter um relacionamento ali no sentido de ele tocar empiricamente a Cristo e não precisar de uma fé. Mas o que nós precisamos e o que Deus quer para se agradar de nós é uma fé. E aqui eu quero dizer o que Jesus disse para Tomé, que nós podemos aprender de uma maneira muito interessante. Jesus disse, Tomé, você só creu em mim, depois que Jesus aparece a segunda vez e diz para ele assim, toque aqui nas minhas feridas, veja que eu estou aqui. E Jesus se apresenta diante de Tomé. Tomé fica abismado, coloca os dedos nas feridas. Ali a sua cara provavelmente foi abaixo, porque ele tinha desconfiado de uma coisa muito importante, que era a fidelidade e a existência e o cumprimento da palavra de Deus. E ali Tomé fica naquela situação, ele se prostra diante e fala assim, Senhor meu e Deus meu. Ele confessa ali Jesus como Deus, envergonhado da sua descrença, do seu ceticismo. E Jesus olha para ele e fala assim, você creu em mim só porque eu estive aqui? Então sua fé não foi perfeita. Ele diz, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. A bem-aventurança, meus amados, que é algo que nós precisamos refletir, é o que nós precisamos trazer e aplicar nas nossas vidas nos dias de hoje. Obviamente ninguém tem visto a Cristo pessoalmente, porque senão essa não é a forma como Deus quer que nós sejamos, que nós encontremos a Ele. Não pelos olhos humanos, físicos, mas Deus quer que nós o enxergamos pelos olhos da fé. Quer que nós o enxergamos apesar desse mundo material. Quer que nós vejamos e nos relacionemos com Ele além daquilo que nós vemos, ouvimos e enxergamos. O que nós precisamos é ter uma fé que agrade a Deus. E essa fé, essa bem-aventurança, ela é colocada nas nossas vidas quando nós cremos, quando nós olhamos para a Escritura e confessamos a Cristo. Isso é necessário para as nossas vidas, uma vida de obediência. Spurgeon dizia o seguinte, uma pequena fé
pode salvar a sua alma e levá-la para o céu, mas uma grande fé trará o céu para dentro da sua alma. O que nós precisamos é de uma grande fé, meus irmãos. Uma grande fé que trouxe mudança dentro de nós. Uma verdadeira fé e grande fé que venha não só nos levar para Deus, para estarmos com Ele, mas venha trazer Deus para morar dentro de nós. Para que possamos de fato reverberar as nossas ações, as nossas atitudes, pensamentos, a quem Cristo é dentro de nós, do lado da ação, do lado da prática. O que nós precisamos é, nesse dia de reflexão sobre a ressurreição de Cristo, sermos menos como Tomé e sermos mais aqueles que são bem-aventurados, os quais somos nós. Nós não estamos vendo, mas nós podemos viver hoje, o dia de Páscoa, o dia que você estiver vendo esse vídeo, você ser ali aquele que agrada a Deus com uma fé verdadeira, aquele que ajunta o feixe da obediência e o da fé e amarra junto, porque aquele que obedece a Deus é aquele que crê em Deus, é aquele que crê em Deus, é aquele que obedece a Deus. Nós precisamos ter uma fé dessa forma, uma fé que traz o céu ou a cultura de Deus, o reino de Deus para dentro de nós, para que possamos manifestá-lo de todas as formas possíveis, seja no nosso pensamento, no nosso modo de falar, no nosso modo de proceder, no nosso modo de ensinar, no nosso modo de viver no geral. Nós precisamos de uma fé que venha trazer para nós o benefício da bem-aventurança, de levarmos não só para nós o reino de Deus, mas levarmos para outras pessoas através das nossas atitudes. Eu te convido a ter uma fé que é aprovada por Deus, uma fé que agrada a Deus. Eu te recomendo que nesse dia você possa se entregar diante do Senhor, não procurando com os seus olhos, não tentando achá-lo de uma outra forma física, mas a olhá-lo com os olhos da fé e saber que essa transformação, essa forma de observar e aprender com Ele nesses olhos de fé, você possa reproduzir aquilo que você vê, que está escrito e baseado aqui na nossa regra de fé e prática, que é a Escritura. Desafio você a ler com os olhos de fé e a interpretar e agir conforme Jesus Cristo nos ensina, para que dessa forma possamos agradar a Ele com a fé que Ele deseja de nós. Que nós sejamos esses bem-aventurados, os beneficiados pelo poder da fé, para que possamos transformar as nossas vidas, melhor, Deus transformar nossas vidas e nós, através dessa transformação, podemos levar isso a outros. Deus abençoe a sua vida, tenha um dia abençoado e reflita, a ressurreição de Cristo, ela deve ser confessada para que você venha ter o benefício da salvação. Amém? Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Boa semana e até mais.